Deus, para que isso abra a porta em mim, para que eu seja curado de tudo. A começar dos medos e pânicos. Mas também me abre uma porta de acesso. Acesso. Igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos patolados. Estamos firmes. Esta graça na qual estamos firmes e validados, garantidos na paz de Deus, na justificação, porque estamos justificados pela fé, e também porque pela fé temos acesso, entrada nesse trono da graça, nesse ambiente, nesse environment de graça divina, de dia e de noite. Assim, eu não carrego outros pensamentos, nem em anjo eu penso, nem em anjo, quanto mais em diabo. Os demônios morreram todos. Ora, se anjo não tem status, eu não converso nem com anjo, porque eu tenho convicção de que eu estou dentro de algo superior. Superior, eu estou para além da criação. Esse trono da graça de Deus me coloca num lugar para além dos universos, para além dos cosmos, para além dos ambientes detectáveis, me coloca em acesso pleno a esta graça diante do trono da graça, na qual eu estou firme. Firme. Por isso é que eu me glorio. Enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu estou cheio de glória e me glorio. Como Paulo diz, por isso gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Já sou habitado pela glória de Deus, como Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. É porque ele me habita, ele me cela, ele está em mim, que eu tenho a esperança da glória e eu sei que eu já sou habitado pela glória porque eu sou habitado por Cristo. Cristo é a glória de Deus em mim. Eu não tenho outra alternativa a não ser crescer de glória em glória, de glória em glória, de percepção em percepção, de conhecimento em conhecimento, de posse em posse, até que eu entro, tenho acesso e me glorio nessa glória de Deus. E não somente isto, Paulo diz como se não bastasse, né, tal coisa. E não somente isso, não apenas isto. É uma diminuição gloriosa do indizível. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Você já imaginou isso? E o cara não é masoquista. Você não se torna um buscador de tribulações. Eu não me tornei, nem me tornarei. E nunca vi ninguém com quem eu tenha aprendido o Evangelho gostar de tribulação. No entanto, são pessoas que também aprenderam que a tribulação carrega muita riqueza, muita lição, muito entendimento, muita compreensão. A tribulação é uma crise de oportunidade, como eu disse ontem, crise é um juízo de oportunidade. A crise da tribulação me acrisola, me purifica. É a minha crisálida, da qual eu saio como uma borboleta glorificada, conforme eu disse repetidamente no dia de ontem. Não somente isso, mas por causa de estarmos justificados, de termos paz com Deus, de sermos possuídos por essa esperança da glória que nos habita, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo
A tribulação só é objeto de glorificação na gente, no sentido de que só é objeto de alegria, como Tiago diz na epístola dele, no primeiro capítulo. Irmãos, tenhamos por motivo de toda alegria o passarmos, olha a expressão que ele usa, é passar, é atravessar, é o andar nesse corredor da tribulação. Tiago, irmão de Jesus, diz: irmãos, tenhamos por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo, é a mesma palavra que Paulo usa aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tiago diz: sabendo que a tribulação produz caráter, produz rigidez, produz musculatura, produz malhação, exercício, coloca você na disposição do vem que tem, que eu estou andando e atravessando em nome de Jesus. Não é nenhum prazer em que venha, mas se vier, não vai me enfraquecer, só vai me fortalecer. Eu vou ficar melhor, eu vou ficar mais rijo, eu vou ficar mais denso, eu vou ficar mais forte. Mentalmente eu me tornarei mais saudável. Espiritualmente falando, mais elevado, com capacidade de começar a olhar a vida de cima. A tribulação me catapulta para níveis de percepções superiores. Então, há uma corroboração. Paulo diz que a tribulação, quando a gente entende, quando a gente fica sabendo o significado dela, e quando a gente olha para a tribulação com esse olhar de significação, ou seja, de quem sabe o que ela veio trazer como produção de riqueza, de força, em glória para a nossa vida, e como disse Tiago, esse atravessar enrijece, produz caráter. Então, não lamurie, não murmure, porque a murmuração acaba com a glória. A murmuração, a reclamação acaba com a riqueza. A murmuração acaba com a bênção que a tribulação carrega, que é produzir uma lucidez grata no meio da dificuldade, da dor, do sofrimento, do que quer que seja, sabendo que é o que faz a diferença, é esse saber que produz caráter, saber que, Paulo diz, produz, a tribulação produz em mim, gera em mim, gera caráter, como diz Tiago. Paulo diz, gera perseverança. A perseverança, Paulo diz, produz experiência. Quanto mais você vai atravessando coisas e perseverando no atravessar, mais experiente você vai ficando na jornada, no caminho. E a experiência produz esperança. Você diz, eu já aguentei até aqui, eu já aguentei tantas, meu Deus, tantas. Por isso é que Jeremias diz das suas lamentações, como outro dia eu falei a respeito disso aqui, é bom para o jovem suportar o jugo na sua mocidade, porque ele vai ficando rijo. Desde jovem, é um crossfit espiritual. Você vai, carrega pneu, carrega isso, levanta aquilo, pôr cabeça para baixo. Meu Deus, tem que aprender a andar de ponta cabeça, carrega, levanta peso, corre, pula, escala. É um crossfit.
que vai me tornando cada vez mais habilitado, mais capacitado, me coloca no caminho da perseverança, que me põe dentro da experiência, que me remete para a esperança. No fim de tudo, eu olho para trás e digo, vejam só o caminho, a jornada que eu percorro, que eu atravesso, como diz Tiago. Desde a minha juventude estou aqui. Estou aqui. Estou ficando velho, estou aqui. E vou ficar bem velhinho aqui. E vou atravessar no fim de tudo o vale da sombra da morte e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Não tenho que perder, tribulação, dificuldade, aperto, seja o que for, se eu não me entregar ao estado de lamúria, de murmuração, de reclamação, de vitimismo, de autopiedosismo, de autocomiseração, mas se ao contrário eu disser, meu Deus, como eu estou tendo a oportunidade de entrar no laboratório de Deus, que é a existência, para ser treinado por Ele próprio. Treinado pelo próprio Deus. Treinado. E Ele, que é o meu coach, Jesus disse, deixa eu ser teu coach. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele disse isso tudo no ambiente no qual ele disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele mesmo disse, um só é o vosso coach. Quando ele disse, um só é o vosso pai, se referindo que espiritualmente eu não tenho nenhum pai sobre a minha cabeça, um só pai, um só Messias, um só Cristo, um só coach, um só guia. O guia que entra no lugar do coach, do que diz por onde você vai. Eu só tenho um, nunca tive outro, nunca terei um outro, e ninguém se candidata a ser meu coach, porque eu vou olhar para a cara do indivíduo, ele vai ter uma crise de vergonha, porque não aguentaria viver nada do que eu vivi. Então, eu trago no corpo as marcas de Jesus, não um treinamentozinho de fim de semana. Meu coach é Cristo. E o ensino dele é o Evangelho, que me ensina a ser homem, não para uma determinada missão de suposta prosperidade rápida. Não, ele me ensina a ser homem preparado para toda boa obra, para viver e para morrer. E para viver com alegria, e para viver sem murmuração, e para viver sem lamúria, para atravessar o deserto sem queixume, com gratidão, gratidão pelo maná, gratidão pela direção, gratidão quando as cordonizes voam baixo, eu pego com a mão, gratidão pela rocha que me dá água, gratidão pelos socorros divinos aonde não havia saída, gratidão pelos mares que abrem, pelos rios que param e eu passo, gratidão por essa estranha misericórdia de Deus que me segue, por esse poder absoluto que é, todavia, de uma sutileza extraordinária, que vai abrindo caminhos sem deixar vestígios. Gratidão. Por isso, Paulo diz, gloriemo-nos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ou seja,
aprender a atravessar a tribulação, e tribulação todos nós temos, de um modo ou de outro, de uma forma ou de outra. É inevitável, no mundo tereis tribulações, Jesus disse. Para todo mundo, é universal. Quando ele conta no fim do Sermão do Monte a metáfora de construir a casa na rocha ou na areia, ele diz que para ambos os edificadores, na rocha ou na areia, para ambas as edificações, na rocha ou na areia, sobre ambas as coisas vêm as intempéries, chuvas, tempestades, açoites. Uma fica em pé, a outra cai. E eu estou sendo erigido, construído, para suportar todas as coisas. Para suportar todas as coisas, entendeu? Não é um treinamentozinho de fim de semana, não, é para suportar todas as coisas e permanecer inabalável. Esse é meu treino. Para isso eu boto o capacete da salvação, a couraça da justiça, e visto a preparação do Evangelho da Paz, me cinjo com a verdade no meu íntimo, empunho a espada do Espírito, uso o escudo da fé. Esse é o meu treino, todo dia eu treino, e de vez em quando eu tenho que entrar em ação, porque os inimigos vêm, as circunstâncias vêm, as contingências vêm, e eu estou aqui, treinado todo dia para atravessar a tribulação. Como disse Tiago, para passar. E depois de um tempo, ele, quando disse isso, já estava maduro, não era nenhum garoto tolo ainda. Ele já era um idoso. A história diz que ele foi apelidado de joelhos de camelo, porque o cara passava tanto tempo em oração e intercessão que criaram cascas de tipo de joelho de camelo nos joelhos de Tiago, irmão de Jesus. Era um homem, não era um menino fazendo experimentos. Nenhum curso rápido nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em algum lugar para aplicar a um monte de outros meninos, escoteirinhos sem conhecimento, guiados por um líder de escoteiro que não sabe nem o caminho do sol nascente, muito menos do poente. Então, não é disso que a gente está falando. O Evangelho fala daquilo que é para a gente pegar ou largar de vez. É um laboratório dentro do coração da vida, que também atravessa o intestino grosso e o intestino delgado da existência, às vezes. E você tem que atravessar firme, sabendo que isso tudo só está te treinando. A tribulação treina. E aí esse indivíduo vai ficando resistente, perseverante. Ele começa a ser aquele que diz, não desistam, vamos lá. E essa perseverança vai produzindo experiência. Ele sabe cada vez mais que as tribulações do tempo presente não são para comparar com nada a ser revelado em nós e nada que já está presente em nós. E quando você aprende, cada vez mais, quando qualquer coisa me chega, eu digo no silêncio do meu coração, obrigado, Senhor, isso vai trazer suas dores e sofrimentos, mas muito obrigado, porque vai deixar o saldo do meu fortalecimento, vai produzir em mim rigidez, músculos, força, poder. E não há poder maior do que aquele que, vindo da perseverança, cresce em esperança e faz surgir dentro de nós a densidade da força da esperança eterna, que encara a morte, que convida os presentes para a gente brincar de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar
porque em Cristo Jesus a morte foi vencida. E eu não tenho medo de mais nada. O que podia me matar, morreu. Eu só tenho a aprender, eu só tenho a lucrar. Seja do lado de cá nessa dimensão, seja em qualquer outra dimensão, eu sou um ser do lucro, eu não posso mais perder, eu me tornei mais do que vencedor, você entendeu? Por meio daquele que me amou. Ah, como é maravilhoso andar sabendo disso. E sabendo que essa esperança que cresce em mim não entra em confusão, não tem mais dúvida. Quando você atravessa 1, atravessa 2, atravessa 3, vai atravessando, vai ganhando força, vai sendo treinado em perseverança, vai crescendo em experiência, fica grávido de esperança, de Cristo em você crescendo como esperança da glória. Meu Deus, você nunca se torna alguém que diz, manda mais, mas toda e qualquer tribulação ou dificuldade que chega, você já não encara com aquele desespero da hiena ha-ha, que vocês da presente geração já nem entendem, né, o que eu estou dizendo. Quando eu era criança e menininho, adolescente não, mais menino, tinha na televisão, no tempo que eu assistia, de vez em quando, depois eu passei a nem ver mais TV na adolescência, não via mais nada. Tá? O mundo do lado de fora era muito interessante. Qualquer programa de TV parecia um ensaio bobo, e eu estava lá fora. Mas tinha uma hiena naquele tempo, na TV, que dizia, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar, ó vida. Cara, era uma miséria aquela hiena, ela me traumatizou. Eu disse para mim mesmo, eu não vou passar pela vida assim de jeito nenhum. Eu prefiro morrer hoje do que ser uma pessoa que carrega esse espírito lamuriento. E eu disse isso, menino, não era nem por causa do evangelho, era por causa do homem que meu pai estava ajudando a formar, a fazer nascer em mim. Ele, que era um aleijado sem reclamações, me ensinou a ser um homem sadio, com muito menos razões para reclamar, mesmo se eu tivesse uma doença. A esperança não confunde. Eu vejo muita gente cheia de fé, declara isso, declara aquilo, cheios de lições de otimismo, até a filha ficar com uma doença, o filho pegar. O negócio, às vezes, é uma catapora, um sarampo já deixa o cara com medo. Meu Deus, e se ele morrer? Cara, se ele morrer, tu vai para a glória, né? E você vai continuar aqui. E daí? E daí, meu filho? Ou o evangelho chega em nós produzindo algo, ou não vale a pena para nada. Nem perca seu tempo com ele, minha filhinha querida. Produz essa esperança, que é mais forte do que a morte, que enfrenta tudo, que não se confunde, que não tem mais dúvida. A esperança não duvida, a esperança é da natureza da fé, elas são gêmeas, não se confunde. Por quê? Porque ela é alimentada, quando a gente fica cheio de esperança, o amor de Deus entra num processo de fluxo e refluxo natural na gente. É um processo de retroalimentação contínua. E você vai, sem entender como é que você hoje está melhor do que você esteve ontem, e amanhã você estará melhor do que você está hoje. E quanto mais você vai ficando idoso, mais belo, mais forte, mais espiritualmente muscular você vai se tornando pela graça de Deus, possuído por fé, esperança e amor,
não como poesia, mas como realidades concretas. Concretas. Você me entendeu, meu filho, minha filha? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, sem saber de nada, alienados, morreu por nós quando nós vivíamos a vida da impiedade. Ora, dificilmente alguém morreria por um justo, quanto mais se entregar para morrer por um injusto, por um ímpio. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato histórico da cruz e da ressurreição, de ter Cristo Jesus morrido por nós, e esse morrer dele por nós só ganhou o sentido de vitória porque ele ressuscitou. Não existe a morte de Cristo sem a ressurreição de Cristo. A morte de Cristo só tem esse poder extraordinário, que é o poder da vida, por causa da ressurreição. Esse é o fato. Os dois fatos se tornaram um só. O fato cruz e o fato ressurreição são o fato espiritual que me dá toda a convicção de acolhimento. Ele morreu por mim, sendo eu pecador. Ressuscitou, e dos pecadores imediatos, o primeiro recado que ele mandou, a primeira mensagem foi essa: ide dizer aos meus discípulos e a Pedro, que tinha acabado de negar, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Porque a mensagem prioritária do amor de Deus é para quem está em estado de choro, de angústia, de medo, de perplexidade, porque entrou na contradição. O amor de Deus é prioritariamente sempre para esses. E se você aprende isso, você não tem mais medo de nenhuma tribulação. Ele me amou quando eu não queria saber dele, não tinha nada com ele, não carregava nem informação dele, era alienado dele, e ele morreu por mim. Mesmo que eu tivesse morrido sem saber dele, ele teria morrido por mim. A morte dele por mim traria benefícios para mim, mesmo na minha alienação. Quanto mais agora que eu sei, que eu conheço e que eu o conheço. E conheço a sua fidelidade. E sei que, ainda que eu fosse e permanecesse infiel, ele, todavia, permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo, de tal modo que o amor dele por mim não é bancado pelos meus bons costumes nem bom comportamento. O amor dele por mim precede a toda e qualquer resposta minha. Ele me amou primeiro, sendo eu ainda pecador, vivendo em impiedade. Esse é o fato dos fatos, que me dá essa segurança imediata. Por isso Paulo diz logo, muito mais agora. É uma questão de lógica. Quando você não sabia, ele morreu por ti. Agora que você sabe, usufrua. Usufrua a presença dele, a companhia dele, o Paráclito andando contigo, atravessando essa tribulação, e tantas quantas venham ao teu lado. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo, muito mais agora, sendo justificados. Eu já sou, já fui, já era, já aconteceu, e eu tomei posse. Justificados pelo seu sangue, seremos salvos de qualquer coisa. Da ira aqui, ela chega como interpretação também do significado daquelas conjunções de sofrimento, de dor, que nos acometem na existência, como acometeram a você na experiência desses dias, ou da sua vida nos últimos tempos. Você é que sabe acerca do que nós estamos falando. A ênfase, no entanto, é essa de atravessar, de passar a tribulação.
Não é de esperar passar também, mas é de, enquanto ela não passa, eu a passo. Entendeu? Enquanto isto não passa, eu passo por isto. Repita aí comigo, aonde quer que você esteja. Enquanto isto não passa, eu passo. Passo por isto no sentido de atravesso isto, agarrando aqui na corda da minha âncora, que já está jogada no pé do trono da graça. Eu passo, eu posso, eu passo, eu posso, eu passo, eu posso. Me lembrou agora uma música antiga do meu amigo Paulo Brito, quando ele tinha, creio que uns 18 anos, que dizia: quando na vida eu não posso, eu não passo. E o sentido era: Jesus passa por mim. E porque ele passou por mim, eu posso e eu passo. Atravesso tudo. Você compreendeu? O resto é com você. Jesus permite que essa palavra da perseverança enxugue os rostos de milhares de desistentes, de gente cansada, de gente que está jogando a toalha, de gente que acha que tem alguma coisa errada, que esqueceu o eco de Jesus, dizendo: eu vos tenho dito antes que aconteça. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu ressuscitei, rasguei as forças do mundo, todas elas. Estou assentado nesse trono de glória eterna e a âncora da sua esperança está aqui, sob os meus pés. Não tema nada, nada, absolutamente nada, em nome de Jesus. É a verdade que eu peço que o Espírito Santo coloque como espada de fogo ardente no seu ser, na sua mente e até no seu inconsciente. É o que eu imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.